Oi, maravilhindas e maravilhindos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, e hoje eu vim falar pra vocês uma situação, né, que eu passei com o meu filho Anthony. Eu acho que tá com uma semana, hoje é dia 5 de dezembro de 2020. Espero que eu consiga falar de uma forma que vocês entendam, né? Assim, gente, o Anthony, com 4 meses, do nada, em casa, assim, o Anthony teve um cansaço muito forte mesmo, que eu fiquei até pensando que o meu filho ia morrer ali naquele momento, porque, gente, era um cansaço muito forte mesmo, não era qualquer cansaçozinho, era bem forte. Então, assim que era, eu passei a madrugada toda nebulizando ele, e quando foi pela manhã, né, assim que o dia clareou, que eu passei a madrugada acordada com ele, eu fui no postinho, próximo de casa, de onde eu moro aqui no Benedito, né, só que era na outra casa. Então, quando eu cheguei lá no postinho, obviamente, né, passaram ele na frente de todas as pessoas que estavam lá, para o médico avaliar ele. E eu perguntei, o médico olhou ele e disse, realmente, ele está bastante cansado. Eu perguntei, doutor, o problema de coração causa cansaço na criança? E ele falou, não, mãe. O que causa cansaço na criança é algo referente ao pulmão. Tá, tudo bem. Ele disse assim, eu vou passar um antibiótico para ele e você continua nebulizando. Que eu falei, né, que tinha passado a madrugada dando nebulização. Tá, tudo bem. Veio para casa, tomou o antibiótico, 7 dias de antibiótico, tudo certinho. Pronto. Continuei, parou o antibiótico, continuei com a nebulização. Isso ele tinha de 4 para 5 meses. Tá, tudo bem, não aconteceu mais. Né? Ele não teve mais cansaço. Gripava assim, mas não cansava mais. Quando o Anthony tava com um aninho, sim, gente, como eu tava falando, porque o Lucas apareceu aqui, aí ficou fazendo barulho, aí eu parei. Quando ele tava com um aninho já, um aninho e 4 meses, 1 aninho e 5 meses também, mas já com a faixa de 1 ano, aconteceu, né, aquele acidente, né, dele ter caído de lá de onde eu morava, lá no Feitosa. Tem um vídeo aqui no canal, eu falei que ele caiu de uma altura considerável alta, né, pra mim. E não foi falta de cuidado, gente, não foi displicência, né, eu expliquei no outro vídeo. E uns 3 dias depois da queda, ele ficou novamente cansado. Como eu estava dizendo, gente, ele voltou depois da queda, com 3 dias ele voltou a cansar. Novamente passei a madrugada nebulizando ele, fui na UPA e atenderam ele, passaram antibiótico, fizeram o exame de sangue e no exame de sangue acusou uma infecção. Aí eu perguntei, a doutora falou que provavelmente pneumonia, né? Eu fiquei em choque, né? Em desespero, porque meu filho assim não é de estar. Eu não deixo ele à toa, gente. Eu cuido dele direitinho, sabe? E ele ficou com isso. Tudo bem, levei na UPA, antibiótico, passou um antibiótico. Aquela amoxicilina, Clau. Eu esqueci o nomezinho, gente, né? Mas ela guarda na geladeira. Quando chegou em casa, tomou o antibiótico, a médica passou 7 dias de antibiótico e um xaropinho para tosse, né? Que ele tava tossindo. E nebulização, sempre nebulizando, né? Tudo bem, ele passou. Mas depois desse dia, ele deu umas 2 entradas no Feitosa, totalizando 3 lá, né? Sempre que entrava lá, exame, antibiótico, nebulização. Sempre a mesma coisa, né? Quando eu mudei pra cá, aqui ele teve mais 2. A última vez que ele teve foi agora, dia 20. Deixa eu ver aqui, gente, que eu tô com a receita que eu peguei aqui pra me saber o dia direitinho. Dia 26/11. A gente tá no mês 12 de entrada, aqui já na UPA com ele. Mas já fazia 3 dias que ele tava cansadinho. Aí 3 dias ele com o cansaço em casa, mas eu fiquei dando nebulização nele, gente, pra ver se aliviava, pra mim não precisar levar ele na UPA. Mas não adiantou, a nebulização não adiantou. Eu tive que levar ele lá, e foi quando eu dei entrada de 11
9h29 da noite. Quando eu cheguei lá, foi rápido que ele entrou assim na sala das enfermeiras, né? Perguntaram o que ele tinha os sintomas que ele estava e eu falei. E falei de novo que não era a primeira vez, que era a quinta vez que ele estava dando entrada com esses sintomas. Tá, tudo bem. Aí fiquei lá esperando chamarem, né, gente? Porque assim, da sala da enfermagem, da enfermeira, entra lá pra dentro e fica esperando a médica chamar, ou o médico, quem tiver de plantão chamar. E lá eu fiquei um tempo, a UPA tava vazia, né? Não tinha muita criança, não tinha muito adulto, tava vazia. E mesmo assim demoraram a chamar, né? Demoraram a chamar o meu filho para entrar. Do nada, gente, ele começou a se contorcer no meu braço. Não queria ficar sentadinho, não queria ficar em pé. Ele estava se contorcendo como se estivesse sentindo dor, sabe, gente? Aí o segurança viu e falou: mãezinho, o que é que ele tem? Aí eu falei: não sei. Do nada ele começou a ficar assim. Aí ele falou: bata ali na sala da enfermeira, onde eu já tinha passado. Bata ali na sala da enfermeira e fale para elas, para ver se a médica chama logo ele. Aí foi quando a enfermeira perguntou o nome dele, perguntou o número da fichinha que ele tava. Aí entrou lá para dentro e falou com a médica. Aí foi quando chamou ele lá no painel, né? O número do consultório e o nomezinho dele para entrar. Aí ele entrou, ela perguntou o que ele estava sentindo. Eu falei, expliquei que não era a primeira vez, era a quinta vez que ele estava dando entrada com esses sintomas. E ela falou assim: tá, vamos colocar ele para tomar. Eu vou passar a medicação, exame de sangue e raio-x. Eu levei ele lá na salinha onde ele ia ficar, que era a área vermelha, porque ele estava com sintomas gripais, devido a isso da pandemia. Né? Ele não podia ficar junto das outras crianças. Aí quando a gente entrou na sala, dessa sala vermelha que a gente ia ficar, a moça estava lá sozinha de plantão, acho que enfermeira. Aí ela falou que ia demorar um pouquinho para ele tomar a medicação, porque estava esperando outra pessoa vir trazer, né? Que não fica lá, vem de lá farmácia, né? Aí quando ele terminou de tirar o sangue, para fazer o exame, né, de sangue, ela falou assim: você não quer logo bater o raio-x dele, não? Porque vai demorar um pouquinho aqui. Aí daqui que ele toma a medicação para fazer o raio-x, aí eu falei: é melhor, né? Ela disse: é. Aí eu fui lá, bati o raio-x dele. Quando eu tava voltando do raio-x, a médica que tinha atendido o meu filho estava no corredor da ala vermelha falando ao telefone, né? E isso tinha outras pessoas lá fora, na porta do consultório, no corredor, esperando ela para ser reavaliada, para ser liberada. E ela estava lá bem tranquila, como se não tivesse ninguém lá fora esperando ela para ser atendido. Meu filho entrou na sala vermelha depois do raio-x, ficou esperando a medicação. Até que a moça que estava lá na farmácia veio, trouxe a medicação e a enfermeira que estava na salinha vermelha aplicou a medicação nele, né? Que era soro com antibiótico e aquela bombinha que gente que tem asma toma, né? E ela prescreveu duas para ele. Dava uma e com 20 minutos dava outra. O soro não foi um soro grande, gente. Eu tenho foto aqui, vou deixar para vocês. Né? Vou deixar vídeos também dele cansadinho ainda em casa e vídeo dele lá. Eu fiz um vídeo bem pequenininho lá, gente, porque para gravar para vocês, porque lá tava uma plaquinha falando que não podia gravar, mas ainda assim eu gravei escondido. Ah, boa, Tanora. Papai, mamãe. Tá, ele tomou a medicação, o soro era pequeno, era acho que de 200 ml, gente, eu não sei, mas era muito pequenininho. E no instante tomou, que o soro foi só para colocar a medicação dentro, para não aplicar direto na veia. Tá. Quando ele tomou a medicação, ele dormiu. Eu tenho fotinho dele aqui dormindo também, vou deixar para vocês.
Quando ele dormiu, tomou a medicação e eu coloquei ele lá no bercinho. E nisso era 1h40, quando ele terminou de tomar a medicação. Ficamos lá só esperando essa médica vir para avaliar o meu filho, para dizer se ele seria liberado ou se ele ia ficar, né, mais um pouco lá, se ia tomar mais medicação. Essa moça que estava de plantão, gente, ela ia tirar o descanso dela de 3 horas da manhã. Isso era 1h40. E ficamos lá o tempo todo esperando. E essa médica não vinha para avaliar o menino, né, o meu filho. Nisso deu 2h30. E ela mandando, a enfermeira mandando chamar ela. Aí eu peguei, deixei ele dormir, ele estava dormindo, eu levantei a grade do berço e fui lá fora atrás dessa médica para ela vir ver ele. Eu disse, moço, cadê a médica? Aí ele falou, eita, amor, eita, senhora, é porque deu um problema aqui, ela tá preenchendo uma papelada para transferir um paciente. Tá, tudo bem, voltei para a salinha vermelha e fiquei lá esperando. Isso a moça foi tirar o descanso dela, né, de 3 horas, veio um outro rapaz, um outro enfermeiro. E ficou lá esse tempo e deu 3h40 e nada dela vir. 4 horas. Nisso essa médica ligou e falou assim, mandou eu ir com o meu filho, né? Aí eu peguei ele dormindo e fui lá, voltei pro consultório. Quando eu voltei pro consultório, meu filho ainda estava meio cansadinho. Tinha aliviado, mas não tinha aliviado tanto, né? Ele ainda estava cansado. E ela falou assim, não, eu não vou liberar ele. Ele vai voltar para lá e tomar mais uma bombinha e vai fazer um exame pro Covid. Gente, quando ela disse isso, que o meu filho ia fazer um teste pro Covid, e na hora ali eu não aguentei não. Eu comecei a chorar. Mas ela disse assim, olha, mãe, não é dizendo que ele tá. Mas vamos fazer o exame para garantir, para dispensar, né? Para dispensar essa possibilidade, né? Aí, mas eu saí chorando do consultório, né? Eu fui pra sala, de novo, pra salinha vermelha. Quando chegou na salinha vermelha, o enfermeiro deu, né, a bombinha de novo nele, ele dormindo, gente. E ele falou assim, eu comecei a fazer umas perguntas pra ele, né? E eu falei assim, pra o rapaz, né? Eu disse assim, mas da outra vez que ele veio, essa não é a primeira vez que ele dá entrada com esses sintomas. Da outra vez que ele veio, deu essas fissuras no pulmão dele e infecção de novo no sangue. E o médico falou que o antibiótico ia resolver essas fissuras no pulmão dele. Aí ele falou assim, eu não entendo por que não resolveu. Aí ele disse, eu tô olhando aqui o raio-x dele. Aí eu falei assim, você deixa eu olhar, você me mostra. Porque a médica, né, ela não mostra, ela não dá na mão no computador. E ele falou, mostra sim, venha ver. Aí eu deixei ele deitadinho, me levantei e fui olhar. Quando eu cheguei, né, que eu olhei, gente, umas coisas tão, pra mim que não entendo, era muito pouquinho, mas era assim, em vários lugares. Mas era aquelas listrinhas bem fininhas, mas em vários lugares. Aí ele fez o teste do Covid, quando deu... Eu vou olhar aqui porque foi justamente a hora que trocou de médica e a outra médica veio. Que foi 4 horas, 4h10 da manhã, ela veio a outra médica, não foi a que atendeu assim que a gente chegou. Aí ela veio assim, ela disse, oi mãe, é o Antônio Miguel? Eu disse sim. Ela falou, o que é que o Antônio tem? Aí eu expliquei pra ela a mesma coisa que eu já tinha explicado pra outra, né? Porque tinha mudado. Ela falou assim, e em casa você tá dando o que pra o cansaço? Eu falei, eu só tô dando nebulização, né? Com a medicaçãozinha dentro. Eu falei o nome da medicação pra ela, eu mostrei, eu levei um pedacinho da caixa. E ela falou assim, tá certo. Aí ela disse, olha, o teste pra Covid deu negativo. Graças a Deus, eu agradeci muito a Deus que deu negativo. Aí ela passou aqui um antibiótico, gente. Esse aqui eu vou mostrar a vocês, né? E ela passou um antibiótico e passou esse remedinho pra tosse, que da outra vez o médico tinha passado.
pra tosse e pra gripe, né? Não sei se vai focar, gente. Não tá querendo focar. Não tá focando, gente. Mas o nome dele, gente, é o prednisolona, que é pra gripe. Ela mandou dar a ele 2,5 ml do copinho por 5 dias. Eu já parei de dar porque já passou os 5 dias. E passou um antibiótico, que foi o Sinoticlave, né? Que é um antibiótico, mas já não era amoxicilina, porque fazia menos de um mês que ele tinha tomado. Então, gente, eu fui no posto pegar os remédios e eu só consegui pegar esse aqui, porque o antibiótico não tinha. Eu fui no outro posto, mas o outro posto estava fora do sistema, né? Porque a internet tinha falhado. E essa médica, gente, ela foi bem atenciosa. Essa médica aqui, que imprimiu a receita. Ela disse assim, como eu tinha explicado, né, gente, que era mais de 5 vezes que ele estava assim. Ela disse assim, olha, mãe, eu lhe aconselho a procurar um pediatra para fazer exames nele, para ver se ele não tem asma, para saber se ele não é asmático. Né, para tratar, porque a criança não pode estar tomando antibiótico assim, com muita frequência, né? Eu falei, eu vou procurar. Só que aí, na mesma semana que eu tinha ido na UPA com ele, eu fui no posto aqui, porque aqui não tem, gente, pediatra, não tem pediatra, só tem clínico geral. Mas o clínico geral, ele passa um encaminhamento para colocar no Cora para marcar, para conseguir uma consulta com o pediatra. Mas aí, quando chegou na minha vez, eles falaram que acabaram as vagas. Quando chegou na minha vez, não, estava próximo da minha vez. No mesmo instante, eu saí desse posto e fui para o outro posto que eu sabia que lá tinha. Lá tem própria pediatra, não é clínico geral, não é esse processo de remarcar. Mas quando chegou lá que eu falei, moça, como é que eu faço para marcar um pediatra? E ela falou que o pediatra está suspenso por causa da pandemia, né? Eu acredito que para as crianças não tá lá no posto, né? Que tem muita bactéria, essas coisas. Para mim... E ela falou que não sabia quando ia voltar. Aí fica difícil, né? Eu preciso descobrir o que meu filho tem, porque não é bom a criança estar tendo assim, né? Tomar muito antibiótico. E não é bom também ele estar tendo esses cansaços, né, gente? Porque assim, ele fica muito ofegante mesmo, ele fica bastante ofegante. E quando ele fica assim, eu só tenho medo dele puxar a respiração e acontecer alguma coisa com meu filho, né? Eu oro sim, eu tenho muita fé em Deus, que Deus vai permitir que a gente descubra o que é isso para tratar logo, né? Até porque a asma a gente também mata, né? Se ela der uma crise, você não saber lidar, mata como qualquer doença, que pode ser uma gripe qualquer. Se você não cuidar, ela pode virar alguma coisa pior. E a gente assim, o pai dele, né, que trabalha, eu não trabalho fora de casa, só trabalho em casa, né, cuidando dos meus filhos, fazendo as coisas. Mas o pai dele vai tentar pagar uma consulta particular em um lugar, em uma clínica que seja um preço razoável que a gente consiga pagar, né, para pedir esses exames, para realizar esses exames, para saber o que meu filho tem, né? Porque como mãe eu fico preocupada, eu oro a Deus todos os dias para que Deus cure ele e que a gente consiga descobrir o que é, né? O antibiótico ele não tomou porque eu não consegui pegar, mas eu continuei dando nebulização em casa e orando, pedindo ao Senhor que cure o meu filho. Então, gente, assim, nesse processo todo, sabe, de espera, que a gente ficou lá mais esperando do que sendo atendido ou avaliado, a médica passou, né, eu vou mostrar a vocês aqui, vou ver se eu consigo mostrar a hora, gente. Essa foi a hora que a gente saiu de lá, né, aqui, ó. Aqui, gente, ó, 4h24, a data, ó. Né, 26/11/2020. Eu cheguei em casa, era 5 horas da manhã, né?
Esse dia foi o mais cansativo, assim, de espera, né? Porque foi mais, a médica não estava muito se importando de estar de plantão. Isso deu pra ver quando eu passei que ela estava no corredor conversando. E quando o rapaz foi procurar ela, ela se escondeu no outro corredor. Ela estava no corredor assim, quando alguém veio chamar ela para atender as pessoas que estavam lá esperando, ela disse que já ia e se escondeu no corredor assim. Então, no caso, quem viesse assim no corredor assim não ia ver ela, né? Que eu sei que não só sou eu que passo por isso. Então é isso aí, gente. O vídeo foi esse. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.